A minha saudação a todos vocês que estão acompanhando a TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Entra no ar a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Igreja Católica aqui na Diocese de Caxias do Sul. É o espaço em que nós conversamos com o nosso bispo diocesano Dom José Gislon, com o nosso bispo emérito Dom Alessandro Rufinoni, com os sacerdotes que compõem a diocese, o clero diocesano de Caxias do Sul e também com as lideranças das nossas comunidades. É a vida na Diocese de Caxias do Sul em destaque no programa Ponto de Encontro. O dia 29 de junho, na Igreja Católica, é dedicado a São Pedro. São Pedro que tem uma devoção muito especial também dentro do mês de junho, em que nós celebramos os Santos Populares. Na Diocese de Caxias do Sul, diversas paróquias têm a devoção e tem São Pedro como padroeiro também. Na Diocese de Caxias do Sul, Nova Roma do Sul, São Pedro e São Paulo na Terceira Légua, enfim, algumas das paróquias que têm São Pedro como o seu padroeiro. O programa Ponto de Encontro foi até a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Galópolis, no interior de Caxias do Sul, para conversar com o padre Paulo Venturini, pároco desta paróquia, sobre São Pedro e a sua importância para a Igreja Católica. Também em Galópolis, nós conversamos com dois moradores daquela comunidade, daquele bairro, e eles recordam conosco como eram celebradas antigamente as festas em honra a São Pedro. Na comunidade de Galópolis, toda uma história também ligada junto ao Lanifício São Pedro, que movimentou a economia do bairro por muitos anos. E os moradores, a Rosa Maria Diligente e também o senhor Reni Marcolin, nos ajudam a recordar como eram celebradas, festejadas no passado. Então, esses momentos festejados, esses momentos especiais que celebravam o dia de São Pedro. E ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, teremos a participação de uma forma breve do bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, que vai estar promovendo uma pequena reflexão sobre o dia 20 de junho, o Dia Nacional dos Migrantes. Dom Alessandro agradece aos empresários, agradece às pessoas e às comunidades que acolhem os migrantes. E Dom Alessandro também é bispo referencial para os migrantes aqui no Brasil. São os assuntos da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que você vai ver a partir de agora em detalhes, sempre pela TV Canção Nova. Nesse horário você acompanha o programa Ponto de Encontro. O dia 29 de junho é dedicado a São Pedro, um apóstolo que tem uma expressão muito grande dentro da Igreja Católica. São Pedro recebeu de Jesus Cristo uma grande missão quando Cristo disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro foi também o primeiro Papa da Igreja Católica. O programa Ponto de Encontro conversa a partir de agora com o pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia de Galópolis, o padre Paulo Venturini. Lá na Igreja Matriz de Galópolis também tem a imagem de São Pedro, e o padre Paulo Venturini nos fala sobre a importância de São Pedro na Igreja Católica. Saúdo a todos que estão assistindo através da Canção Nova, e é com muita alegria também que dirijo a minha palavra sobre esta pessoa tão significante na igreja. Ele que foi escolhido pelo mestre de pescador de peixes a pescador de homens. Era alguém que buscava na profissão da pescaria o sustento da família. Mas quando se sentiu o chamado do mestre, largou tudo para servir a Deus mais de perto, junto a Jesus Cristo. E hoje, dentro da igreja, ele foi escolhido
também diante de suas fraquezas, queremos reconhecer que Deus olha as qualidades, a boa vontade e as virtudes das pessoas, porque Pedro também teve suas fraquezas, teve seus pecados, e por 3 vezes negara Jesus Cristo. Mesmo assim, Deus reconhece as suas qualidades e o torna a pedra fundamental da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e disse a Pedro: tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Isto é, o Pedro recebe a missão também, em nome de Jesus, de perdoar os pecados. E hoje nós temos o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Depois de Pedro, muitos papas ficaram no comando da igreja, mas hoje nós temos a alegria deste querido e santo padre, o Papa Francisco. E Pedro representa para nós, dentro da igreja também, esta pessoa que deu a sua vida em prol também do Evangelho e também testemunhando não a si, mas a pessoa de Jesus Cristo. Quais são os ensinamentos, Padre Paulo, que São Pedro também nos deixou e são muito valiosos para a igreja, né? Bom, primeiramente, São Pedro nos deixa um grande testemunho bonito de que quando foi convidado, ele largou tudo para servir a Jesus. Servindo a Jesus também no reino que estava sendo iniciado pelo Mestre, que trouxe o reino do Pai ao mundo, e precisava também de alguém que o assessorasse. E este alguém, junto da comunidade dos apóstolos, foi Pedro. E para nós também ele representa alguém que não propõe a sua própria vida. Ele vendo o martírio que estava se aproximando, mesmo assim ele vai ao martírio. Para quê? Para que esse seu testemunho se tornasse eficaz e vivo na vida da humanidade e na vida da igreja também. Então ele sofre o martírio porque ele acreditou que não podia nesta hora vacilar, negar a sua fé. Até inclusive ele pede para que não seja crucificado semelhante ao Mestre, porque não era digno, mas sim que o crucificasse de cabeça para baixo. Então, diante do seu martírio, faz com que a igreja se torne mais forte, eficaz, mediante as perseguições, que hoje também não são poucas, para quem testemunha e leva o anúncio da Boa Nova, sempre encontra perseguições na vida. Então, para nós, esta força que, a ponto de entregar a sua vida, mas não negar a sua fé. Perfeito, obrigado Padre Paulo Venturini, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, de Galópolis, na cidade de Caxias do Sul. Padre Paulo Venturini refletindo conosco sobre a importância de São Pedro. São Pedro também que tem a chave do céu, enfim, o Cristo mesmo atribuiu a São Pedro esse papel, esta base na Igreja Católica. A Igreja nasce muito também com São Pedro. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Em seguida, nós teremos a participação da Rosa Maria Diligente e também do senhor Reni Marcolin, que são moradores do bairro Galópolis e que nos falarão um pouco sobre como eram as festas de São Pedro antigamente lá na comunidade de Galópolis, na paróquia de Galópolis. Então fiquem ligados, o programa Ponto de Encontro retornará em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio.
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro já está de volta no ar aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro, nosso momento semanal, onde nós levamos até você os principais acontecimentos, as notícias da nossa Diocese de Caxias do Sul. É a vida diocesana de Caxias do Sul no ar aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E claro que hoje o programa é especial, já que o 29 de junho recorda o dia de São Pedro, esta base na Igreja Católica. Cristo disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O programa Ponto de Encontro esteve na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia de Galópolis para também conversar com alguns moradores sobre como eram antigamente as festas de São Pedro. 2 moradores de Galópolis nos contam como no passado eram celebradas as festas em honra a São Pedro. A igreja matriz da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia de Galópolis, em Caxias do Sul, tem em uma de suas laterais a imagem de São Pedro. Nos primórdios desta comunidade, o dia de São Pedro era considerado o dia da maior festa da igreja. Procissões, celebração de missa e atividades de entretenimento e envolvimento das pessoas costumavam marcar a passagem do dia 29 de junho. As lembranças dos festejos a São Pedro na comunidade do bairro de Galópolis estão muito vivas na memória. A moradora de Galópolis, Rosa Maria Diligente, recorda que sua avó confeccionava biscoitos no forno a lenha para serem vendidos no dia de São Pedro, na programação que acontecia na praça da comunidade do bairro. O envolvimento das pessoas era bastante grande e houve participação expressiva dos moradores no projeto de construção da nova igreja do bairro. Sim, muito forte mesmo. O pessoal celebrava com muita alegria. Havia a celebração, a missa, a participação de toda a comunidade. O pessoal enfeitava a praça, tinham quiosques, tendas. O padroeiro, que na época era São Pedro, ele era levado ao lanifício, cujo mesmo nome, Lanifício São Pedro, né, era levado ao Lanifício São Pedro, e depois, então, no dia de São Pedro, ele retornava em procissão à igreja. Isso. Então, assim, a comunidade, tipo a minha avó Rosina, ela fazia fornadas de biscoitos, tá, para serem vendidos nessas tendas, com as colegas dela, Dona Meneguina e outras também, né? E o pessoal, então, saindo da igreja, tá, eles iriam para essas tendas, iriam participar na praça dos jogos de pesca, de roleta, roda da fortuna e outros joguinhos que tinham, né? E todo esse dinheiro que era recolhido dessas doações, parte dele eram entregues para a igreja, né? E aí então ajudavam na construção da nova igreja. Essas festas de antigamente, tipo São Pedro, era a maior festa de Galópolis. Inclusive, no dia era feriado.
Certo. E na verdade tinha uma programação religiosa muito forte, mas tinha também uma programação social, com almoço, com atividades esportivas, recreativas. Sim, tinha sim. Inclusive no cinema de Galópolis, que foi o primeiro cinema do interior de Caxias do Sul, que era do meu avô também, né, Vitório Diligente, né, eles faziam bailes. No final do dia tinha baile na festa de São Pedro e tinha uma sessão especial de cinema também. Te marcou muito as festas de São Pedro na tua vida, Rosa? Marcaram bastante porque em função assim das histórias contadas pelos meus avós, minhas tias, né? Eu não vivenciei muito essas festas de São Pedro, mas pelo que eles contavam era uma alegria. O pessoal tinha roupas novas para a festa e todas eram roupas de lã, o tecido fabricado pelo Lanifício São Pedro. Ou seja, a ligação do Lanifício São Pedro com a comunidade, com a paróquia aqui no passado foi muito intensa, né? Muito intensa, porque assim o Galópolis cresceu em função do Lanifício, do Lanifício São Pedro. Tá? E com o passar do tempo ele foi trocando nome para SEB, agora é uma cooperativa, né? Cooperativa que é a Cotegal. Mas teve muita participação, o Lanifício teve muita participação no crescimento e no desenvolvimento de Galópolis. Você recorda ainda das primeiras festas de São Pedro que você participava enquanto criança ou adolescente aqui na comunidade, aqui na paróquia? Não consigo lembrar. Eu fiz um esforço grande, mas não consegui lembrar. Mas também devota a São Pedro, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. Amo muito Galópolis. Galópolis é um lugar especial, né? E sempre protegido, né, por São Pedro. As festas de São Pedro em Galópolis eram muito tradicionais no passado, com intensa participação da comunidade. A afirmação é do morador Reni Marcolin. Ele recorda das procissões que aconteciam partindo do antigo Lanifício São Pedro e passando pelas principais ruas do bairro de Galópolis. Marcolin também lembra da época em que era adolescente e ajudava no salão paroquial, deixando tudo pronto para o dia festivo em honra a São Pedro. Para ele, as festas de São Pedro no passado deixaram grandes marcas. Olha, eu posso falar aquilo que eu sei de fonte segura, que eram umas festas tradicionais mesmo, com muito povo, e o povo participava mesmo com amor e carinho. Colaboravam, eram prontos, dispostos para colaborar tanto na parte litúrgica como na parte da festa mesmo, do almoço que surgia no salão paroquial, das rifas, das doações. Eles eram prontos e se prontificavam para qualquer trabalho. Inclusive havia uma procissão muito grande, muito expressiva com o santo no dia, e era festejado sempre no dia 29 de junho, né? Junho. Todos festejavam, era festejado dia 29 de junho, e era uma procissão tradicional que saía do Lanifício, naquela época era Lanifício São Pedro, e eu inclusive trabalhei quase 20 anos aí dentro, no Lanifício São Pedro. O senhor lembra das primeiras festas que o senhor participou aqui na comunidade de Galópolis e São Pedro quando criança ou adolescente? Lembro. Eu era adolescente e eu já ajudava no salão paroquial a preparar as mesas. Eu trabalhei muitos anos dentro do salão paroquial também. Eu fazia anholines, preparar as mesas, deixar tudo em ordem para o dia da festa. A comunidade literalmente parava para festejar São Pedro. Paravam literalmente para homenagear a festa de São Pedro. O senhor também conserva a devoção a São Pedro? Com certeza. É um santo guerreiro. Para mim é um santo muito guerreiro, porque se eu não falasse que ele fosse um santo guerreiro, eu não teria até a imagem dele grande dentro da minha sala, na minha casa. Todos os dias pedes a proteção e a bênção. Com certeza, a proteção e a bênção para minha família toda e para os amigos, e peço muito para ele para que
que essa pandemia ele que dê jeito de contornar, porque a gente entra em desespero porque tem muitas pessoas que a gente está vendo que estão entrando até em depressão a respeito dessa pandemia. Então eu peço muito que São Pedro, ele que interceda com o nosso querido Pai, para que isso seja contornado. Obrigado ao Reni Marcolin, obrigado também à Rosa Maria Diligente, 2 moradores lá de Galópolis, no interior de Caxias do Sul, nos contando um pouquinho, então, puxando do baú como eram celebradas as festas em honra a São Pedro. É claro que com esse momento de pandemia nós não podemos fazer nada semelhante, mas é importante que a gente lembre então do 29 de junho, dia de São Pedro. E na nossa Diocese de Caxias do Sul, diversas paróquias têm São Pedro como o santo padroeiro. Eu citarei 2 aqui, a paróquia São Pedro e São Paulo de Nova Roma do Sul, município de Nova Roma do Sul, e também a paróquia São Pedro e São Paulo da Terceira Légua, na cidade de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro segue e agora destaca: o dia 20 de junho celebrou o Dia Nacional dos Migrantes. O bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul e que também é referencial para os migrantes no Brasil, Dom Alessandro Rufinoni, participa brevemente do programa Ponto de Encontro e fala sobre a passagem desta data. Dom Alessandro faz questão de agradecer aos empresários que dão oportunidades de emprego para os migrantes, as pessoas que acolhem nos bairros, nas comunidades, os migrantes. Enfim, Dom Alessandro agradece por esta oportunidade e pela acolhida aos migrantes. Eu quero fazer aqui um louvor a esta região que acolhe muitos migrantes, empresários que dão trabalho aos migrantes. Mas alguém se sente excluído, natural, dentro de tanta gente, não conseguimos atender a todos. Mas tem gestos bons de empresários, de pessoas que acolhem o migrante, dão trabalho. O migrante, aquilo que quer, não é a caridade de um dia, quer a segurança, então quer trabalho, quer uma casa, para poder viver e ajudar a família dele que está longe. Então, também por isso queremos rezar, recordando o Dia Nacional dos Migrantes. Obrigado, Dom Alessandro Rufinoni, nosso bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul. Uma breve reflexão sobre os migrantes e como é bom poder acolher as pessoas, ainda mais os migrantes. Eles partem em busca de uma vida melhor, de oportunidades de trabalho, de emprego. Então façamos a nossa parte também, vamos acolher bem os migrantes. Acolher uma pessoa humana é talvez uma das maiores obras que nós podemos fazer nesta nossa passagem aqui pela terra. Então vamos acolher, vamos fazer o bem neste sentido. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Quero lembrá-los e convidá-los todos os domingos às 11 horas da manhã. Acompanhe aqui pela televisão a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. É o nosso momento de fé, de oração, de igreja doméstica. É o nosso momento também de encontro com Cristo por meio das mãos da Mãe de Caravaggio. E se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, não tem problema. Acesse o Canção Nova Play e você terá a oportunidade de assistir e rever esse programa quando você tiver interesse e também disponibilidade de tempo. Então fica o meu convite também. Peçamos a São Pedro que nos abençoe, que nos acompanhe, que São Pedro nos ajude também nesta caminhada diária, que possamos ser cada vez mais humanos,
cada vez mais capazes de perdoar, de amar. Que São Pedro nos ajude a viver a nossa Igreja Católica. Ele que é a base, é um dos pilares, é a pedra onde foi edificada a Igreja Católica no mundo. Que São Pedro nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê uma semana de muita paz, muita alegria e muita saúde a todos. São Pedro, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.